Seja, irmão Saul. Assim seja, a paz de Alcha, gratidão papai por mais uma quinta-feira. É muito maravilhosa a palavra de Al, né? Hoje a gente tem muito que estudar, muito que ruminar, né? Verdade. O papai ontem trouxe muito maná, muita palavra. E o maná ele cai diariamente, né? Então o pai de família busca o maná e a gente, depois que ele traz a revelação, a gente vem abrindo mais o leque para os irmãos entender mais a fundo, né? Ontem o papai falou de várias coisas maravilhosas, né? Tivemos entendimentos na hora, né? Tivemos revelações, né? A revelação ali do sétimo com o oitavo, né? É maravilhosa, nós vamos estudar um pouquinho ela. Também a questão de Sansão, a gente vai adentrar a questão de Sansão. Vocês vão ver tanto que é maravilhosa a palavra de Al, né? A representação. E eu falo para os irmãos assim, que palavra tem, irmãos. Palavra tem muita, né? Muita palavra que tem. Se vocês pegar o áudio ali, hoje eu ouvi o áudio, comecei a ouvir pela segunda vez. Na verdade eu ouvi umas 3, só sei que eu dormi hoje umas 2 vezes ouvindo o áudio. Acordava ouvindo o áudio, depois voltava, você tem que ouvir o áudio acordado, ouvi ele acordar de novo, depois voltei de novo para poder ouvir o áudio, para poder agora estudar aqui com os irmãos. Assim seja? Sim. Primeira coisa que a gente entendeu ontem foi a questão ali que as coisas que remete aqui na Terra é uma representação celestial, né? Aqueles ataques que Israel sofreu ali, igual eu falei ontem no começo, são ataques ali que sempre aconteceu conosco, nós sempre foi perseguido, assim como a história de Israel terrena é, né? Se você pegar a história de Israel terrena, você vai ver que Israel sempre foi perseguida. E agora, né, nesse exato momento, está sendo perseguida ali para aquela área de face de Gaza, que ali concentrava os filisteus, né? Ali eram 5 cidades ali filisteias. Então, o que acontece? Você vê que isso tudo é para confirmar o que nós falamos, né? A gente vê ali sobre Davi lutou com um gigante que era um filisteu, né? A gente vê ali que Sansão lutava ali contra os filisteus, outros personagens também, né? E a história de Sansão, ela é muito interessante, a história de Sansão, sabe? E sempre lembrar para os irmãos que é uma representação, né? É uma representação. Não é que a história de Sansão ela é totalmente identificada com o personagem que a gente disse o nome que é Micael, não. É uma representação. É uma sombra, né? Para a gente poder o que aconteceu celestialmente. Assim seja? Assim seja. Então vamos lá. Vamos abrir a passagem lá de Sansão. Juízes. Acho que é 13. Juízes 13. 13, vamos lá. Juízes 13. A gente vai pegar algumas partes, ok? Vamos ver se a irmã. Cadê? Deixa eu ver. Tem muita coisa aqui. Começa no 13. Vamos pegar primeiro o nascimento de Sansão aqui, tá? Nascimento de Sansão. 13:1. A palavra Nazireu a gente pode trocar por Nazarial. Por quê? A palavra Nazireu significa consagrado a Ial. Quer dizer, se tem o nome de Ial, então na palavra tem que ter o nome dele. Então não é Nazireu, né? Então é Nazarial, ok? A gente vai tentar ao máximo, quando falar essa palavra, falar esse nome correto, ok? Juízes 13, versículo 1. Os israelitas recomeçaram a praticar o que era mal aos olhos de Ial. Ial os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos, né? Olha só, Ial entregou na mão dos filisteus, né? Durante 40 anos, né? Sempre foi assim, né? Os juízes, eles tinham uma missão que era tirar os israelitas. Nossa, que é isso, irmão? Assustei. Nossa, achei que era sangue. Então, assim, o juiz tinha essa missão, né, de tirar, vamos dizer assim, libertar os povos, né, os israelitas, das mãos ali dos inimigos, né, sempre foram levantados, né. Foi levantado Samial, né, foi levantado Gideão, né, você vê ali que na época de Gideão estava sendo atacado por Midian, né, e a gente vê que também na época de Sansão estava sendo atacado pelos filisteus, né. Então, assim, sempre foram levantados juízes para poder defender essa causa, né? Até o momento que foram levantados reis, né?
teve um momento que os israelitas já não queriam mais juízes, queria rei, né? E ali depois a gente vai entender um pouco mais esse ensino. Deixa bem claro ali, quando a gente estuda essa parte, fala assim, ó, o seu rei é Iau, né? Depois a gente vai entrar nesse estudo, né? Mas por um tempo eles pediram um rei, né? Porque via que todas as nações tinham um rei, então eles não queriam mais juízes, eles queriam um rei, ok? Aí, voltando aqui, ó, Juízes 13, versículo 1. Os israelitas recomeçaram a praticar o que era mal aos olhos de Iau. E Iau os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Tá vendo? Foi Iau que entregou nas mãos dos filisteus, né? Foi Iau que entregou. Iau que permite, Iau que dá. É permissão de Iau, ok? Havia um homem em Sará da clã de Dan, O seu nome era Manoé. Sua mulher era estéril, não tinha filhos, tá vendo? Sua mulher era estéril. Você vê que praticamente todos os homens, aqueles homens assim, vamos o quê? Mas os homens importantes da palavra, geralmente a mãe é estéril, né? Quer dizer, é um milagre de Iau. É Iau que está enviando esse personagem, ok? Aqui fala assim, havia um homem de Sará, da clã de Dan, cujo nome era Manoé. Sua mulher estéril, não tinha filhos. O anjo de Iau apareceu a essa mulher e lhe disse: tu és estéril, não tivesse filho, mas conceberá e dará à luz a um filho. De agora em diante, toma cuidado, não bebas vinho, nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque conceberás e terás um filho. Sobre a sua cabeça não passará navalha, porque o menino é Nazarial, de Iau, desde o ventre da sua mãe. Ele começará a salvar a Israel das mãos dos filisteus. A mulher então disse ao marido: um homem de Iau me falou, o homem que tinha a aparência do anjo de Iau, a tal ponto que era temível. Tá vendo? Tá vendo? A que ponto que era temível, representando qual que era aquele anjo que estava aparentando a ele. Qual que era, irmã Edna? O anjo que se apresentou a essa mulher, mãe de Sansão. Ser temível, então, representa Micael. Exatamente, né? Porque fala ali, exatamente, porque fala ali do temor. Ele era temível, apontando para aquele que é o temor, ok? Exatamente. Continuando, a mulher entrou e disse ao seu marido: um homem de Iau me falou, o homem que tinha a aparência do anjo de Iau, a tal ponto era temível. Mas lhe perguntei, de onde vinha? E nem ele me disse o seu nome, tá vendo? Ele não disse o seu nome, quer dizer, é sempre o mesmo personagem, que ele não quer honra para ele, não quer glória para ele, né? Ele não disse o nome dele. Mas ele disse: conceberás e dará à luz um filho. De hoje em diante não beberás mais vinho, nem bebida fermentada, e não comerás nenhuma coisa impura. O menino será Nazirial, de Iau, desde o ventre de sua mãe até a morte, ok? Essa representação é a representação do filho de Micael, né? Outros irmãos eu vi que ficou com muito temor de falar, né? Mas os irmãos têm que ser sábios na hora que o papai fazia a pergunta, né? Foi bem claro, era bem claro. Por quê? A palavra fala que a gente tem que chegar ao pleno conhecimento do filho de Iau. Se algum tempo atrás a gente falou sobre Adão, né? Quem que representa Adão, né? Então era óbvio ali que Sansão representava ali Micael, né? Porque entregou suas forças, igual eu te falei, uma representação. E caiu e perdeu a força. Sansão, ele tinha uma cabeleira, né? Era essa cabeleira que era a força dele, irmão Alberto? Isso, era o espírito. O cabelo era uma representação, né? Era o espírito, né? Não é que ele tinha um cabelão que cortou o cabelo, não. É uma representação, né? E o detalhe importante é que o nome Sansão significa aquele que é como o sol ou pequeno sol, né? Olha só, pequeno sol ou aquele que é como o sol. Depois os irmãos podem pesquisar também. Então, Irmão Saúl, Paz de Alça. Eu não ouvi a resposta da irmã Edna. Quem que é o anjo? Ela falou que é Micael, porque temia Iau. E qual que é a orientação que você deu? Porque ali fala que era Micael, que temia Iau. Aqui, ó, que, quando lê aqui, ó, que acha o temor. Quer ver, ó? 6. Versículo 6, ó. A mulher entrou e disse ao marido: o homem de Iau
me falou, um homem que tinha aparência do anjo de Ial, a tal ponto que era temível. Aí eu perguntei qual que era esse anjo. Aí ela falou que era Micael. Vamos lá. Esse anjo apareceu durante a noite? Deixa eu ver. Não, não fala. Mas ela estava fazendo o que quando ele apareceu? Tava. A mulher disse: um homem avisará cujo nome era Manoé, sua mulher estéril tinha filhos. O anjo apareceu. Não fala o que estava falando. Oi? Oi? Pode falar de novo. Deixa eu ver. Ele está anunciando, né? Aqui não fala se é de dia, se é de noite, o que ela está fazendo. Aqui é a anunciação do nascimento dele. Sim, mas ele aparece mais de uma vez. A segunda vez é no versículo 9, ó, a aparição dele, ó. Ial ouviu Manoé, e o anjo de Ial veio outra vez ao encontro da mulher, estando ela sentada no campo. E quando Manoé, então, seu você marido... fica sentado no campo à noite? Não. Então esses detalhes é importante observar. Então, ali ele não está na condição de lua, tá? Ele está na condição de sol. Ele está na condição de sol. Aí, tá? Então, ele na condição de sol, ele é quem? Ele é Yalcha. Isso. Então, a questão de ser temível. Temível ali não é a referência. Por quê? Porque a referência é a referência temível, porque Ial é temível, entendeu? Exatamente. Então, não é questão de por essa palavra você falar que é Micael. Porque não faz sentido, entendeu? Não faz sentido, por quê? Porque ele está falando dele ser pleno do Espírito. Por isso que ele está com a cabeleira. E a gente sabe que o anjo que vai falar a respeito de pleno do Espírito tem que estar pleno do Espírito. Pleno do Espírito. Exatamente. Entendeu? Então, não tem sentido quando você vai falar sobre alguém que vai receber a plenitude naquele momento, que ali é a representação dos 7 tranças. Vinham anunciar um anjo que não tem as sete tranças, entendeu? Exatamente. Verdade. Então eu vou ouvindo e quando for necessário eu vou entrar. Assim então seja. O anjo ali, né? O anjo que apareceu é Yalcha. É Yalcha. A condição de sol. Você mesmo deu uma dica. Qual é o nome do significado do nome de Sansão? Não é? Pequeno sol? Exatamente. Então, se é pequeno sol, não estamos falando da lua. Nós estamos falando de Yalcha. Verdade. Né? Assim seja. Gratidão. Assim seja. Assim seja. Então, esse... King James fala poder e majestade, apontando para o anjo poderoso. Poder. Exatamente. Deixa eu só continuar aqui, irmãos, para não perder a concentração, ok? Vamos no versículo 8. Então, esse anjo que anunciou aqui era Yalcha. É ele pleno, né? Yalcha, ok? Aí vamos no versículo 8. Então Manoé implorou a Ial, dizendo: rogo-te, mestre, que o homem de Ial que tu enviaste venha outra vez visitar-nos, para que diga o que devemos fazer ao menino que tiver nascido. Aí aqui que fala, ó. Ial ouviu Manoé, e o anjo de Ial veio mais outra vez ao encontro da mulher, estando ela sentada no campo. Quer dizer, ninguém fica sentado no campo de noite, então é de dia, né? Agora ficou claro. Quando Manoé, seu marido, não estava presente. Imediatamente a mulher correu e foi informar o marido que o homem veio ter contigo outro dia, outra vez. Manoé levantou e seguiu. A mulher foi ter com um homem e lhe disse: se és tu, homem, que falou a minha mulher? Ele respondeu: eu mesmo, disse Manoé. Quando se cumprir a palavra, como deverá ser a vida do menino, que trabalho fará? O anjo de Ial respondeu Manoé: de tudo que proibia essa mulher deverá abster-se. Quer dizer, tudo que falou para a mulher que deve se abster, de vinho, etc., porque ele seria um consagrado a Ial, o menino também deveria.
né? O menino também deveria. É a mesma condição nossa hoje. Tanto a mãe, Filadélfia, quanto o filho varão deve se abster, né? Porque somos consagrados a Ial, porque vamos servir a Ial, ok? Então não podemos beber bebida fermentada e etc. Tá certo? Ok. Então aqui fala um pouco do nascimento de Sansão, né? Igual falei, o nome de Sansão significa aquele que é como o sol ou pequeno sol, que representa um personagem. Um personagem que ele estava pleno, e ele perdeu essa plenitude e se tornou fraco, né? E foi o quê? Capturado ali pelos filisteus. Aqui os irmãos entendem, né? Tá, então eu quero que os irmãos vá um pouquinho mais para frente aqui, ó, no capítulo. Pode fazer. No versículo 18 diz assim: o anjo de Ial lhe respondeu: por que perguntas do meu nome? Ele é maravilhoso, fazendo link com o Apocalipse, com Ial 9:5, que diz Ial forte. Exatamente. Da paz, ali é o ser inteiro. Ali é o ser inteiro. Aí, vamos aqui, ó, no versículo capítulo 16. Capítulo 16, versículo... Vamos pegar já no versículo 22. Deixa eu achar a passagem que fala que ele é traído. Aqui, ó. (16:16). Aqui Dalila, ela queria saber qual que era o ponto fraco de Sansão, né? E aí toda hora fazia teste com Sansão, né? Os filisteus vêm aí ela amarrava ele todo de corda e falava: os filisteus vêm aí, ele arrebentava a corda, quer dizer, ainda estava forte. Então ela queria entregar Sansão aos filisteus, né? E aí ela tentou achar esse ponto fraco de Sansão, né? Aí chegou o momento que ela achou isso, aqui no versículo 15. Aí a gente vê a questão da mulher filisteia. Por isso que Ial fala assim: ó, você vai casar com uma mulher israelita, né? Você não vai caçar a mulher de outra nação. Você tem que caçar israelita, tem que caçar com israelita, entendeu? Não pode casar com filisteia, porque isso aqui é uma clara representação que uma mulher filisteia ou então de outra nação só tá para poder trair, só tá para poder prejudicar, né? E existem representações no nosso meio, né? Então chega no versículo 15 e diz assim, ó, Juízes 16, versículo 15. Disse-lhe Dalila: como pode dizer que me ama se o seu coração não está comigo? 3 vezes zombaste de mim e não me fizeste saber de onde reside tua grande força. Tá vendo? De onde que reside sua grande força? Como todos os dias ela o importunasse com suas palavras, tá vendo? E fatigaste. Ele se angustiou até a morte. Então lhe abriu todo o seu coração. E ele disse, ó: a navalha jamais passou pela minha cabeça. Disse-lhe ele: porque sou Nazarial, de Ial, desde o ser da minha mãe. Se me cortasse os cabelos, a minha força se retirar de mim. Perderei o meu vigor e me tornaria um homem como outro qualquer. Ó, me tornarei um homem como outro qualquer. Essa é uma condição de Micael. Quando foi tirado dele a força, a plenitude, ele foi lançado na terra. Ele veio por um tempo, ficou em espírito, que a gente entende ali, ele veio como alma, né? Ficou como espírito. E chegou o momento que ele encarnou. Ele encarnou, quer dizer, está como um homem normal, né? Porque não está na plenitude do espírito, está como um homem normal. É isso que quer dizer aqui, ó. A navalha jamais passou pela minha cabeça, porque sou Nazarial, desde o ser da minha mãe. Se me cortasse os cabelos, quer dizer, se tirar a plenitude do espírito, né, a minha força se retira de mim. Perderei o meu vigor, perderei o meu vigor e me tornaria um homem como outro qualquer. Tá vendo? Me tornaria um homem como o outro qualquer, mostrando a condição de Micael aqui na terra, que é um homem como outro qualquer. Não tem alguma coisa que fala assim, aquele ali é diferente, anuncia a palavra que ele anuncia, anuncia a palavra que ele traz. A gente consegue diferenciar esse personagem, Micael, né, o nosso mensageiro, pela palavra, mas em vista aos olhos é um homem comum, como todos nós, né? Como se diz os Jaldins, é um comedor de arroz e feijão como nós, né?
Ele tinha 7 tranças que representam os 7 espíritos, né? Mas você não tinha chegado ainda, mas a representação do cabelo não é que o cabelo era a força dele, é uma representação, né? Que está representando o 7 espírito de Al, ok? O 7 espírito de Al que é a força dele. Tá tudo, os irmãos estão entendendo? Tudo claro, né? Continuando então aqui, ó, no versículo 18, ó. Então Dalila sentiu que ele lhe tinha aberto todo o seu coração. Mandou chamar os príncipes dos filisteus. Vinde agora, porque ele abriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram com dinheiro na mão, porque tinham pagado ela, tá vendo? Tinha pagado ela para poder entregar, E a gente pega a condição ali também de Judas e Judas, né? Ok, ele vendeu ali, ó, ele vendeu por dinheiro ali e entregou Ialcha, né? Entregou Ialcha, ele sabe muito bem que é Ial visível, o corpo de Ial visível, por dinheiro. A mesma condição aqui de Dalila, que por dinheiro também entregou Sansão. É as histórias se conectando, irmãos, né? E aí que entra o carneiro, né? O carneiro foi aquele também nas regiões celestiais que entregou, né? Aí que entra o carneiro. Exatamente. Ó, então Dalila sentiu que ele havia aberto todo o seu coração. Mandou chamar os príncipes dos filisteus e disseram: vinde agora, porque ele abriu todo o seu coração. Os príncipes dos filisteus vieram com dinheiro na mão. Ela adormeceu, ela adormeceu, Sansão nos seus joelhos, chamou um homem e mandou cortar 7 tranças da sua cabeleira, tá vendo? Mandou entregar 7, por que 7, né? Porque 7 tranças que tinha, né? Por quê? Representa os 7 espíritos de Al, os 7 atributos, né? Os 7 atributos do espírito de Al, ok? Alguém me chamou? Não, né? Assim começou a ela dominá-lo, tá vendo? Ó, começou a dominá-lo, grava aí. Começou a dominá-lo, ela começou a dominá-lo. A gente lembra ali de Eva, né? Eva, ela comeu do fruto e deu ao seu marido, né? Ela comeu do fruto e deu ao seu marido. Quando a gente pega em 1 Timóteo 2, fala que a mulher já não pode ensinar, que é o homem que deve dominar, tá vendo? Por quê? Porque antes a mulher estava dominando ele. É o jogo de palavras, tá vendo? Fala assim, agora a mulher não pode mais dominar o homem, que a mulher se mantém em silêncio, né? Porque quem pecou não foi Adão, e sim Eva, né? Então assim, a mulher agora tem que ser dominada pelo homem. É o ponto desse aqui, ó, que assim ela começou mostrando que a mulher estava dominando. E essa condição aqui terrena é quando Micael estava nas denominações, né? Estava nas denominações. É um momento ali que Eva, que representa a igreja, né, estava dando do fruto do conhecimento do bem e do mal, que é Emanuel, estava dando ali para Micael, até o momento que os olhos foram abertos. A partir do momento que os olhos foram abertos, foi ali no nascimento do filho varão, nós entendemos, nós vimos que estava nu. Eu disse, opa, tem alguma coisa de errado. E por isso que nossos olhos estão abertos, nós conseguimos enxergar o que está acontecendo no mundo, né? Conseguimos enxergar que aquele ataque ali ataque a Israel, né? É essa representação, né? Os filisteus, que aqui era uma área filisteia, está atacando Israel, né? Como sempre aconteceu, tá vendo aqui? Que enquanto o povo, que Ial que mandou, Ial que permitiu que Israel fosse atacado pelos filisteus, porque Israel estava fazendo coisa que não agradava a Ial, não estava fazendo coisa aos olhos de Ial, coisa boa aos olhos de Ial. Tá entendendo a conexão das histórias? Então aqui, ó, assim começou a ela a dominá-lo, e sua força se retirou dele, tá vendo? Ela gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Acordando do seu sono, tá vendo? Acordando do seu sono, ele pensou: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que Ial tinha se retirado dele, tá vendo? Que a condição das tranças é só uma representação, mas Ial tinha se retirado nele. Os filisteus vazaram-se os olhos e levaram a Gaza, tá vendo? Por isso que a gente tem a faixa de Gaza. Levaram a Gaza, faixa de Gaza, levaram a Gaza, faixa de Gaza. Vocês estão vendo? Isso tudo nós conseguimos compreender porque os nossos olhos estão abertos. Por quê? Você pergunta para qualquer um aí, por que tem aquela batalha ali? Ele sabe falar que é por de território, mas não sabe entender que aquele ali era uma área filisteia, que eles sempre tiveram esse atrito. Esse atrito não é de hoje, né? Se você pegar ali e pesquisar, você vê que esse atrito vem de milhares de anos, né? Vamos dizer assim, bem antes dessa época aqui, inclusive, entendeu? Sempre, as coisas sempre voltam a acontecer.
Mas compreendemos isso com essa clareza porque os nossos olhos estão abertos. Os filisteus agarraram... Oi, papai. Já bem. A gente está entendendo, nós entendemos aqui embaixo, né? Ali Dalila, e entendemos Sansão como representação de Micael, né? Então, o que acontece? Como que a gente pode tentar imaginar como é que foi lá em cima? Porque aqui embaixo é uma sombra daquilo que acontece lá em cima, né? Então, vamos pensar. Será que Satanás, com os seus anjos, ele sabia que o herdeiro, apesar de estar no corpo do seu pai, ele estava sem força? Entendeu? Então, veja bem, é a mesma coisa que eu conto para Filadélfia. Eu conto todos os segredos. Exatamente. Né? Eu conto todos os segredos, irmãos. Aquilo que eu não sei, eu não consigo, mas logo o Pai revela para nós, né? Exatamente. Então, conta o segredo para os irmãos. E o que acontece? Aquela mulher é uma representação da igreja lá em cima, vamos falar assim. Verdade, papai. Então, quando ele chegou lá, ele compartilha com aquela esposa, né? Porque a sua batalha aqui na terra, junto com seu pai. Inclusive, conta o quê? O segredo. Qual que é o segredo? Que ele não estava com a plenitude. Exatamente. Né? Então, essa mulher, ela já foi lá no inimigo e contou para eles, olha, você pode atacar. Por quê? Porque ele não está com a plenitude, a força dele. Exatamente, hein? Né? E aí eles atacaram, ou seja, então você viu que ele confiava confiando na igreja, ele entregou o ponto fraco dele naquele momento. Por quê? Porque olhando para ele estava no corpo de algo. Quem queria imaginar que ele estava com pouca força? Exatamente. Não é mesmo? É verdade, exatamente isso. Os irmãos entenderam? Sim. Foi claro, né? Porque você vê ali que a mulher foi ali, deu ouvidos a Satanás e entregou, contando o segredo, né? O segredo que ele estava ali com pouca força, né? Pode atacar, ele não está pleno do Espírito, porque eles não seriam nem doido de atacar ele pleno do Espírito, né? Na hora ele já ia trucidar na frente. Então ali teve uma traição, né? Teve uma traição assim como Adão e Eva, né? Ali você vê que Eva ficou sendo seduzida por Satanás, né? E além de comer do fruto, também deu ao seu marido, entendeu? E aí esse esclarecimento assim foi claro, né? Porque quando Micael ali subiu, né? Ele não estava pleno, mas estava com um corpo de alvo visível, e ninguém imaginaria que ele estaria com pouca força, né? Mas ele conta esses segredos ali para a esposa, conta esse segredo para a esposa. E a esposa já vai contar ali para Satanás, que aí ele falou assim, tá vulnerável, vou atacar. Essa é a condição aqui dos filisteus, né? Essa é a condição dos filisteus. Inclusive, papai, eu estava meditando aqui, quando fala assim que os filisteus vazaram os olhos, a gente pode associar ali, quando fala que vazou os olhos, que ele arrancou os olhos, que também a plenitude já não estava com ele, porque a gente lembra dos olhos de Al? Sim, quando fala ali, vazou uma representação. Os olhos de Al já não estavam mais com ele, né? Exatamente. Então, ele não conseguia, olha só, entender isso. Ele, sem a plenitude, sem os olhos do mestre, ele não conseguiu enxergar a traição. Exatamente. Ele não conseguiu enxergar a hora que os inimigos estavam vindo. Exatamente. Por quê? Né? Com os olhos, ele fica pleno, ele consegue enxergar todas as coisas. Verdade. Né? Ele consegue enxergar todas as coisas. Então, ele já tinha subido sem
sem a plenitude. Então, ele não conseguiu enxergar a traição da mulher e não conseguiu enxergar a hora que os inimigos estavam se aproximando dele para pegar de surpresa. Exatamente, entendeu? A condição dos olhos ali que foram furados é que ele não estava com os olhos que representam os olhos de Al, que representa a plenitude do Espírito, ok? Porque lá em Apocalipse 5, que fala que, vamos abrir lá, deixa marcadinho aqui, só para poder inculcar isso na cabeça dos irmãos. Acho que é 7. Vamos lá, Apocalipse, acho que 7 não é 5 ou 6. É 5, versículo 6. Apocalipse 5, versículo 6. Quando a gente fala dos olhos, né? Apocalipse 5, versículo 6. A palavra sempre ela conecta, né? Ela conecta uma coisa com a outra, né? E aqui fica bem claro, ó. Apocalipse 5, versículo 6. Diz assim, ó: com efeito, entre o trono e os 4 viventes e os anciões, via um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Al, enviados por toda a terra, né? Então, quando a gente vê ali que Sansão teve os olhos furados, foi a condição que ele estava sem a plenitude do espírito, entendeu? Então, não conseguia ver. Inclusive, a gente deixa isso bem claro, porque Al visível no corpo de Alcha viu que teria um que trairia ele, né? Ele fala assim, ó, um dentre vocês vai me trair, porque ele já sabia a intenção de todos. E, inclusive, eu tenho quase certeza absoluta que sabia que era Judas, né? Porque ele sabia dentro do coração, entendeu? Ele só não ia falar, ó, é você, entendeu? Mas ele já falava, ó, dentre um de vocês vai me trair, vocês vai entregar o filho do homem, né? Então, porque ele estava pleno, então ele conseguiu ver. Agora, Micael, quando sobe, a gente sabe, a gente entende que ele sabia, mas não sabia que hora, que momento, sabia que deveria acontecer isso, entendeu? Porque se bater numa face, dê a outra. Se te pedir um manto, dê também a túnica. A túnica ele entregou no momento aí que ele recebeu a herança. Porque quando a gente pega ali, naquele momento ali da morte do corpo de Al visível, porque a gente sabe que corpo, a alma voltou para o inacessível, a alma de Al visível. Quando a alma volta para o inacessível, imediatamente ali o herdeiro já herda, né? O herdeiro já herda. Só que ele pega a herança e já fala assim, ó, pai, em tuas mãos te entrego meu espírito, porque eu tenho que descer. E não se acende o candelabro para poder colocar debaixo, né, do estrado dos pés. Se acende o candelabro para poder colocar no alto da casa. A gente entende que é o palácio de Marfim, entendeu? Então, imediatamente que ele recebeu a herança, já entregou. Né? Se te pedir um manto, ele sabia que ia entregar um manto, dei a túnica, então falou assim, ó, já vou entregar a túnica, né? Porque eu sei disso, porque o pai dele já tinha instruído ele que tem que acender o candelabro para colocar no mais alto da casa, não embaixo, entendeu? Agora volta lá em Juízes. Juízes 16. Juízes 16, versículo 21. Agora a gente está, toda vez que falar de bronze, a gente troca para cobre, viu? Porque cobre não bronze não é puro, é misturado. O cobre já é puro, é um metal puro, entendeu? Assim como o ouro e a prata, tá? Só de menos valor, claro, né? Ó, versículo 21. Os filisteus agarraram, vazaram os olhos e levaram a Gaza, onde acorrentaram com uma dupla corrente de bronze. E ele girava a nós do cárceres. Tá, aí foi preso, ok? Foi levado para onde? Para o território inimigo, ok? Versículo 22, ó. Entretanto, depois que ela lhe tinha raspado a cabeça, os cabelos começaram a crescer, tá vendo? O cabelo começou a crescer, Os príncipes dos filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício a Dagon, aí ó, a Dagon, entendeu? A Dagon, ofereceu um sacrifício a Dagon. Então, essa representação, né, não aconteceu no templo celestial de Al, e sim no templo de Dagon, ok? Sim. A gente sabe ali que é a Babilônia e suas filhas e seu Deus, para se entregarem às comemorações, e diziam, nosso Deus, os deuses deles lá, né, entregou em nossas mãos Sansão, nosso inimigo, tá vendo? Logo que o povo avistou o seu Deus, né, o Deus deles, começou a louvá-lo, entoando essas palavras.
o Deus deles, entregou em nossas mãos Sansão, nosso inimigo, aquele que devastava nossas terras e que multiplicava os nossos mortos, né? Porque Sansão, ele com o poder, ele destruía os filisteus, né? Ele sozinho destruía os filisteus, né? Uma queixada de burro matou muito. Uma queixada de, eu não sei se acho que é jumento, né? É uma jumenta, uma queixada de jumento, né? Ali a gente vê que não era porque era Sansão com a cabeleira, e sim porque ele tinha um espírito de algo, né? Continuando, 25. Como o coração deles estava alegre, disseram: mandarem vir Sansão para nos divertir. Estava o quê? Querendo zombar de Sansão, tá vendo? Estava querendo zombar de Sansão. Fizeram, pois, que viesse Sansão do cárcere, e eles divertia. Depois de colocá-lo de pé entre as colunas, tá vendo? Colocaram ele de pé entre as colunas. Sansão disse ao moço que conduzia pela mão: guia-me e faz-me tocar nas colunas, sobre as quais sustento o templo, para que eu apoiasse nela. Aí nessa parte de zombar, porque não tinha raspado o cabelo, ele tava careca. Exatamente. Aí lembra do zombar. Lá muito bem. Acho que fala, sobe careca. Muito bem. O irmão fez um comentário muito sábio, A gente vê aqui que os filisteus queriam levar ele ali no templo, né, para poder zombar dele. E a gente sabe que estava careca, né, porque tinha raspado ali, mas o cabelo estava começando a crescer. Vamos dizer assim, só tinha aqui, para vocês entenderem, né? Então o que eles queriam? Eles queriam zombar. Faz um link maravilhoso ali com o Ialcha, né, o profeta, que os rapazinhos que saíram da cidade começou a dizer: sobe careca, né? Muito bem, por isso que eles queriam zombar dele, exatamente. Aí aqui, versículo 26. Sansão disse ao moço que conduzia pela mão: guia-me e faz-me tocar as colunas sobre as quais sustento o templo, para que eu apoie nelas. Ora, o templo estava repleto de homens e mulheres. Estavam lá todos os príncipes dos filisteus, e no terraço havia 3.000 homens e mulheres que observavam as brincadeiras de Sansão, tá vendo? Não é brincadeira de Sansão, tava zombando dele, né? Tava zombando dele. Sansão invocou a Ial, tá vendo aí, Olha a palavra-chave aí, Sansão invocou a Ial, tá vendo aqui, Sansão invocou a Ial, invocou a Ial. Exclamou: mestre Ial, eu te peço, lembra-te de mim e me dá forças, tá vendo? A gente lembra que o momento do venho logo, que vem a plenitude do espírito, que é a força, e o corpo de Ial visível, vem no momento do invocar. E aqui ele fala assim, Sansão invocou a Ial e exclamou: mestre Ial, eu te peço, lembra-te de mim e me dá força, ainda essa vez, Ial, para que um só golpe eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus dois olhos, tá vendo? Por causa dos meus 2 olhos. Sansão tocou as 2 colunas centrais do templo, sobre as quais esse se sustentava, paz de Alcha, e se apoiou nelas, numa com o braço direito e na outra com o braço esquerdo, e gritou: morra eu com os filisteus. Empurrou com todas as suas forças, e o templo desmoronou sobre os príncipes e sobre todo o povo que ali se encontrava. Aqueles que ele fez morrer com sua morte foram maior o número do que aqueles que fizeram morrer durante sua vida. Quer dizer, tanto que ele matou ali a vida toda, naquele momento que ele derrubou as 2 colunas, ele matou muito mais do que ele matou na vida inteira, né? Então a gente pega com a queixada de jumento, ele já matou, ele destruiu os filisteus, mas nesse único ato, ele de uma vez só, ele matou muito mais do que tinha matado a vida inteira, né? Versículo 31, os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram e o levaram, desceram e levaram. Peraí, deixa eu entender aqui, Os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram e o levaram. Subiram com ele e o sepultaram em Saara e Estaol, o sepulcro de Manoé, seu pai. Ele fora juiz em Israel durante 20 anos. Essa aqui foi a história de Sansão, que representa Micael, né? Que por um pouco de tempo, faz de Alcha, ele estava com pouca força, né? Que faz um link ali com Hebreus 2, né? Que por pouco tempo ele foi feito menor do que os anjos. Por pouco tempo ele foi feito menor que os anjos. Depois foi coroado de honra e glória. Ok? Os meus entendeu a representação dessas 2 condições? Da condição de Sansão com a condição de Micael? Tá claro?
Sim. Então, beleza. Agora eu quero mostrar para os irmãos um detalhe e quero que os irmãos me respondam, ok? Em Gênesis 1, quando a gente pega aqui em Gênesis 1, ó, diz assim, ó: no princípio, Iau criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia, vaga, e as trevas cobriam o abismo. E o sopro de Iau, ou o espírito de Iau, agitava a superfície das águas, ok? Em Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem do Iau invisível, né? O primogênito de toda criatura, porque nele foi criado todas as coisas, as do céu e as da terra. Marca aí, as dos céus e as da terra. Tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo bem? Agora eu quero que os irmãos me respondam, irmã Rejane. A gente sabe que a alma do espírito é Micael. Mas quando a gente fala de criação, quando a gente fala de criação, a gente sabe que quem criou foi Yausha, né? Que o arquiteto é Iau e que Yausha criou. Mas não estou entendendo, por que então na criação ali do sexto dia celestial foram criadas 10 matrizes, inclusive Micael estava no meio dos 10? Eu entendo, lembrei daquele estudo que Yausha criou, e aí ele criou aqueles filhos antes de Micael. Micael é o último, né? Isso. E foi experimentando os filhos e eles foram... Mas a alma do espírito não é Micael? A alma é Micael, mas é porque depois foi criado um corpo para ele habitar. É. Né? Porque antes não só ouvia o espírito, mas não se via. Não. Aí eu vou perguntar para o irmão Jonathan, aonde que o espírito foi criado? O espírito foi gerado na luz inacessível. Isso, né? A gente fala de criação porque somente algo que o resto é gerado e criado. Ele foi gerado, vamos dizer assim, na luz inacessível. As primícias. Então foi no momento que ele veio para poder criar os céus e a terra, né? Só que a condição de Micael, lá o último dos 6 filhos. 10. Dos 10, dos 7. Tá. Posso tentar explicar? Pode. Então a condição do espírito, o espírito. Só que o espírito estava criando, mas ele tinha uma identidade. Só que o espírito é invisível. Para ele habitar nas regiões celestiais, ele precisou de um corpo. Mas, presta atenção, Micael é a alma do espírito, é a identidade do espírito. Micael, a gente aprendeu, o papai deixou bem claro que Micael é a alma do espírito, é a identidade do espírito, né? Então, assim, sempre teve a identidade dele, né? Sempre teve a identidade dele. O espírito nas regiões celestiais, na criação, ele era invisível. Vamos dizer assim. Mas por que Micael não é uma condição de espírito também? Mas como se fosse a identidade do espírito? Sim, a condição de Micael, sendo 10º filho, é só a condição do corpo. Não, mas é a alma também, é o corpo e a alma. Sim. Não é só um corpo, é um corpo e uma alma. Mas para ele se tornar visível nas regiões celestiais, dessa maneira que eu entendo. Vou explicar para vocês. Presta atenção, ok? Presta atenção. Yausha, ele é o criador, né? Inclusive a gente entendeu ontem que ele é pai de Lúcifer, das criaturas do quinto dia. Ele é o criador de tudo, né? Criador de tudo. É o seguinte, tudo é uma prova. Yausha, vou colocar o espírito para vocês entenderem, ele criou tudo, tronos, soberanias, etc. Chegou um momento que sempre foi da vontade de Deus experimentá-lo, né? Para mostrar para todo mundo que ele é digno, né? Falar assim, esse aqui é digno. Ele criou tudo. Depois que ele criou tudo, céu e terra, né? Criou o céu, criou a terra, etc. Sabe o que Iau fez com ele? Iau tirou a memória dele. Entendeu? Iau tirou a memória do espírito. E encarnou, vamos dizer assim, não é encarnar, o corpo não é encarnar, ele adentrou o corpo de Micael celestial. Entendeu? Ele tirou toda a memória dele para poder prová-lo. Essa é uma representação exata de Jó. Por quê? Da mesma forma que porque as coisas terrenas representam as coisas celestiais. Na mesma representação que o espírito, a alma do espírito, né? A alma do espírito, que é a identidade, veio na terra sem memória, assim aconteceu no céu. Entendeu? Assim aconteceu no céu. Ele foi nas regiões celestiais, quando ele se apresentou ali, quando ele adentrou o corpo de Micael, quando Micael foi criado, etc. Ali ele era Yausha, né? Vamos colocar assim, é a essência, sem a memória. Então, as pessoas não sabiam se acreditavam nele. Entendeu? As pessoas falam assim, opa, será que esse que realmente está falando que é o criador? É o criador? Como se diz, é um comedor de arroz e feijão igual a nós. Qual que é a diferença dele pra gente? Não tinha diferença.
entendeu? A não ser a palavra dele, entendeu? E a plenitude do Espírito que estava com ele naquele momento. Tá entendendo? Então, a condição do Criador, inclusive esse aqui foi uma dúvida da irmã Laide e de alguns irmãos ali da África que me fez essa pergunta, eu achei muito sábio dele, falei assim, ó, se os irmãos estavam ruminando a palavra, não entendeu essa parte também, né? Porque se ele é o Criador e ele também foi criado no sexto dia, o que está acontecendo, né? Se ele é o Criador, mas também foi criado no sexto dia, olha só, criou querubim, criou a terra, etc. Mas aí ele foi criado no final, foi uma das últimas criações, né? Porque o homem foi uma das últimas criações, vamos dizer, o homem terreno e o homem celestial. Tá entendendo? Então, isso Ial fez com ele. Ial apagou a memória dele. É uma representação de tira tudo. Jó, tira tudo dele. Vamos ver se ele vai ser fiel a você. Entendeu? E esse tirar tudo é a memória. Inclusive a memória. Não é a memória, também a memória. Inclusive a memória. Por quê? Porque aí iria provar. Assim, ó, vamos ver se ele é fiel a você. Tira a memória dele e vamos ver se ele vai continuar sendo íntegro a você. Entendeu? Então a condição do Espírito. Entendeu? Do Espírito que foi tirado de tudo, nas regiões celestiais ele não tinha memória, então tudo que ia mostrando para ele, ele ia construindo, assim como aqui na Terra está acontecendo também, que tudo aqui ele está sem memória, mas através da palavra e que ao revelar para ele, ele entende que ele é, inclusive que ele é o Criador, por isso que ele criou os céus e a terra, por isso que ele vai tomar o reinado do céu e o reinado da terra. Oi. Tremendo, irmão. Eu cheguei a... Eu posso... Paz de Alcha, né? Paz de Alcha. Nossa. Eu cheguei a comentar com o Thiago, meu sobrinho, e comentei também com os irmãos de Cleiton, essa semana no serviço lá. Com o irmão Elton, com o irmão Carlial. Eu não sabia desenrolar como o irmão trouxe agora aí tão magnificamente através de Al, né? Por Al. Mas eu sentia que... Porque é por isso que ele fala assim, ó, no livro fala a meu respeito. É como se a palavra fosse um livro memorial no qual ele vai, através dos personagens, a memória dele vai voltando, isso, vai se identificando. Isso. Não é? E por isso que a gente vê que o cabelo de Sansão estava crescendo. O cabelo não cresce de uma hora para outra, o cabelo vai crescendo. É como se fosse um entendimento, vai crescendo até chegar à plenitude e falar assim, ó, esse aqui é eu que criei os céus e a terra. Nossa. Entendeu? Tremendo, irmão. Tremendo. Peraí, vamos devagar, vamos com calma. A irmã Adriana levantou a mão lá. Não, eu tinha falado, você falou, era a dúvida da irmã, eu falei, minha também. Ah, mas não fala. Tem que falar pra gente saber qual que é a dúvida, entendeu? Não, é porque ela conversou comigo, ela me perguntou, eu não sabia responder ela, e ela falou que ia perguntar pra você. Aí depois te deu a resposta? Ah, claro. Ah. Eu também perguntei isso ao irmão Marcos, eu disse para eu não... Isso não era para agora, para eu não me preocupar com ele. Agora chegou, agora chegou, no nome de Alcha. Gratidão. Amado irmão, para todo esclarecimento tem a sua hora, né? E eu tinha um entendimento que o Espírito era, no caso, invisível e teve um corpo, Micael, ali na região celestial, para ele habitar. Mas você trouxe agora a pecinha que faltava. Por quê? Porque sem memória, ele criou tudo, mas para ele ser introduzido nas regiões celestiais, como aqui em Hebreus 6 diz assim, e ao introduzir o primogênito no mundo, para ele ser introduzido na própria criação, ele entrou sem memória. Então agora faz todo sentido. Então aqui, ó. Ele era invisível, para se tornar visível, ele foi condicionado a um corpo. Para ele passar a prova, para ele passar pela prova, ele nasceu sem memória. Sem memória. Assim como nós que temos introduzidos nessa terra, exatamente. E a glória de Al é escolher o menor, né? Olha só. Quer dizer, o maior que é o Criador, né? Ele veio na condição de menor, tanto no céu quanto na terra. E tá vendo? Na condição de Al. Na condição nessa terra. Exatamente. Agora eu pergunto, vamos lá. Eu brincava como criança, né? Eu brincava como criança. Ele está se desenvolvendo, né? Está desenvolvendo ali como, vamos colocar assim, como no corpo ali de Micael, né? Mas ali já estava pleno porque tinha um espírito nele, né? Sempre lembrar disso, ok? Agora eu pergunto, existe um corpo celestial de Al visível? Oi? Olha só, quando a visão de Al, quando ele viu aquela visão de Apocalipse, ele viu um personagem com muitas vestes, entendeu? Verdade. Então ele viu ali
personagem assentado no trono, ele viu um personagem vestido como ancião, ele viu um personagem, haste principal ali no candelabro, no centro, né? No centro, candelabro. Ele viu na pessoa de um candelabro. Então, ele viu ali aquele personagem, quando ele está em um determinado momento, ele tem um nome diferente, né? Então, na condição de candelabro, ele é um espírito, entendeu? Na condição de candelabro, ele não é Micael. Ele é o espírito. Ele é o espírito. Quando fala assim, desceu do céu o espírito, está falando desceu do Micael? Não. O espírito. Não, desceu o espírito. Então, na condição dele, ali, sentado no trono, o povo que ele é do pai dele, ele está na condição de Ial. Entendeu? Na condição de Ial. Na condição que ele está ali como ancião, né? Um ancião. Ele está ali como ancião, com vestes brancas. Ali nós já vimos ele na condição de ancião. Qual que é o nome dele? A condição de ancião é Micael. Micael, exatamente, viu? Então, na condição de ancião, ele é Micael. Então, a gente vê que cada momento ele está com um nome novo. E está com uma missão diferente. E ele está, em todos aqueles momentos, uma condição de provação. Exatamente. Né? Então, se ele veio na Terra sem memória, significa que ele também saiu da luz inacessível e criou todas as coisas na condição de espírito. Depois ele encarnou. Ele encarnou aonde? No céu. Ele encarnou no céu. E quando ele encarnou no céu, ele habitou no meio das criaturas que ele mesmo tinha criado. Mas sem memória. Sem memória. Entendeu? Sem memória. E aí ele vai também crescendo no entendimento. Por quê? Porque tudo era uma prova que Al queria que confirmar uma situação, mas para que todos pudessem ver que ele era típico. Por que todos pudessem ver que ele era típico? Porque ele era uma criatura. Então, por ele ser uma criatura e receber tão grande honra, ele teria que ser muito provado para se mostrar para as outras criaturas criadas, inclusive por ele, por vontade de Al, né, que ele era digno de sentar no trono do pai dele. Exatamente. Né? Então, olha só, quando você vê ele na condição de sentar no trono do pai dele, ele vai criar todas as coisas, ele se faz novo, todas as coisas, ele não está deixando de fazer nada que ele já fez. Exatamente. Entendeu? Então, é a condição de quê? O mestre de obras, né? Verdade. O mestre de obras. Então, só que é a condição maior de quê? Revelar aquilo que sempre foi invisível. Exatamente. Entendeu? Aquele que sempre trabalhou escondido, invisível, como o irmão Jonas falou, na condição de espírito, ele aparece no céu, né? Ele aparece no céu e depois ele aparece na terra, e entanto para os seres celestiais não deram valor para ele. Por quê? Porque ele anuncia uma coisa que para eles é absurda. Exatamente. Quando a gente desce e ele anuncia essas coisas para os seres da terra, os seres da terra, da mesma forma, fala assim, é absurdo. Entendeu? Exatamente. Entenderam? Sim. Ficou claro, não ficou? Sim. Agora nós estamos entendendo ali a fundo a criação de Al, a fundo o Criador,
Estamos agora chegando ao pleno conhecimento de quem é o Filho ideal, né? Porque entender que ele é o Espírito, que ele encarnou ali no corpo celestial, perdeu a memória e foi construindo, quer dizer, a cabeleira foi crescendo, depois teve que vir na terra, porque se ele criou o céu, ele teve que ir no céu. Se ele criou a terra, ele teve que vir na terra, entendeu? Introduziu o primogênito no mundo. Introduziu o primogênito no mundo. Então assim, ele teve que ver todas as condições que ele criou. Ele teve que vir em todas as condições que ele criou, entendeu? E no vir, ele foi provado em tudo. Irmão Saul. Oi. A paz do Papai Alcha. Paz de Alcha. Eu me lembrei de José, quando falou com seus irmãos, com seu pai, que os feixes se curvavam. É, exatamente, irmã. E eles acharam aquilo estranho, né? É exatamente isso, né? Um comentário muito sábio, né? Que ali teve um sonho mostrando que o feixe dos irmãos, né? Inclusive do pai e da mãe, tinha se prostrado a ele, né? Mas sabendo que ele é o Criador, né? Uma representação de José ali, sabia que ele é o Criador, né? Então assim, isso a gente entender isso aí, irmão, é um passo a mais no degrau de a gente poder ir embora dessa terra, né? Porque o conhecimento tem todo dia. Crescer em graça e conhecimento. No conhecimento a gente cresce todo dia, porque o maná é diário, né? A graça depende de cada um de nós, né? Estamos afundando, entendendo, né? Entendendo ali cada detalhe importante pra gente. Vai falar uma coisa assim na rua pra você ver, eles não entendem nada, né? Porque essa é a glória de El é ocultar uma coisa, e a glória dos seis é desvendar. Estamos desvendando esses segredos assim que ninguém na face da terra conseguiu desvendar. Igual o papai falou, se falar eles acham que é um absurdo. É um absurdo. Imagina você chegando a uma criatura linda lá que é Lúcifer, né? Porque fora ele é lindo, né? A beleza ele é linda. E a gente vai estudar um pouco sobre isso também hoje. Virar assim que aquele menor, o menor de todos, é o criador de tudo. É fazer eles rir, né? Assim, não, você tá de brincadeira com a gente, né? Olha Lúcifer, o mais provável ser o criador é Lúcifer, como é que ele é bonitão, cheio de graça, cheio de sabedoria. Olha só, agora você, comedor de arroz e feijão, igual a gente, não pode ser. Então essa é a glória de El, né? Colocar nas coisas pequenas o maior valor, né? Colocar as coisas pequenas, olha só aqui. Olha um tanto de denominação grande que tem, templos aí, grande, com ouro, etc, etc. Para El não vale nada. Agora olha isso aqui. É um pequeno grupo que é muito mais valioso para El do que qualquer coisa nessa terra, né? Pode falar, meu filho. Fala alto para poder sair aqui no áudio. Em Hebreus 2:18 fala assim, ó, pois ele mesmo passado pela prova, ou seja, o papai falou, passou em todas as provas. Exatamente. Né? Todas as condições. Pois tendo ele mesmo passado pela prova, é capaz de socorrer os que estão sendo provados, exatamente, ele passou pela prova, né? E essa prova foi celestial, né? E essa prova é uma prova terrena também, né? E isso é magnífico entender, né? E eu fiquei muito feliz ali com a irmã Laide, com os irmãos que tiveram essa dúvida, porque quando me perguntou, eu falei assim, opa, e realmente eu também, assim, deu um ponto de interrogação, né? Os irmãos da África me perguntaram uma coisa dela, eu falei assim, nossa, olha o nível que eles estão. Olha o nível que eles estão para poder me perguntar uma coisa dessa, sendo que muitos irmãos estão no nosso meio e não sabia, né? E não perguntou também, né? Então assim, então você vê que os irmãos ali, e ela também dá uma parte ali, uma porção do Espírito para eles poderem entender e faz perguntas. Igual eu te falei, sempre que eu falei ontem que eu dormia com pergunta, aí eu dormi com a irmã me ligando 1h da manhã e acordei com 3 mensagens irmãos da África com pergunta, entendeu? Então é assim que a nossa vida hoje, nós dedicamos a vocês, entendeu? No nome de Alcha. Assim seja. Ficou compreendido? Oi, papai. Oi. Abre aí Salmo 8. Salmos 8, vamos abrir. Salmos 8. Tremendo. Aí, ó. É o Salmo 8. Ó. Exatamente. Salmos 8. Aí, o Salmo 8 fala assim, a glória do Criador. Lá em cima, ó. Aí fala assim, mestre. Olha só, mestre, nosso soberano Yahweh, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Tu, cuja glória é cantada acima dos céus, pela boca das crianças
e dos recém-nascidos, fazendo link com os de Filadélfia, que são ainda crianças, instruíste os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são adversários teus. São adversários teus. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste, pergunto, quem é o homem para que com ele te importes, e o filho de Adão para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Todos os rebanhos e manadas, animais selvagens também, as aves do céu, os peixes do oceano e tudo que percorre as correntes marítimas. Mestre, nosso soberano, Ial, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Ou seja, isso ainda vai se cumprir, ainda não se cumpriu, né? Exatamente. Então, nós estamos vendo aqui, que está mostrando aqui aquela passagem de Hebreus, fizeste um pouco menor que os anjos. Quando fala isso, fizeste um pouco menor do que os anjos, é a condição celestial. Então ele foi e encarnou celestialmente no menor. Ele encarnou celestialmente no menor. E depois ele encarna no filho de Adão, porque fala aqui, olha só como é que fala no versículo 4. O que é o filho de Adão assim, para que visitasse? Isso. E o filho de Adão para que venha visitá-lo, quer dizer, mostrando claramente, o filho de Adão é um mensageiro de Filadélfia que vem logo sobre ele. É verdade. Vem sobre ele, né, o próprio Ial. Exatamente. Então, quando ele fala, quem é o filho do homem para que venha visitá-lo? Aí eu pergunto para vocês, quem é? Quem é o filho do homem para que venha visitá-lo? Exatamente, é o mensageiro de Filadélfia, né? Micael, está na condição de Micael. Quem fechou o áudio? Entendeu? Então aqui, no Salmos que o papai leu, ele leu duas condições. Ele leu, fizeste um pouco menor que os anjos, quer dizer, nas regiões celestiais, anjo. Nas regiões celestiais, anjo. Fizeram um pouco menor que os anjos, nas regiões celestiais. E quem é o filho de Adão para que ele visitasse? Mostrou que ele também veio na condição de filho de Adão humano, né? Nesse corpo humano, né? E aí, nesse corpo humano que ele vem, vai visitar ele. Quem? Ial, com a plenitude do Espírito e com o corpo de Ial, entendeu? Nossa. É muito lindo, irmãos. Então, aí ele pergunta assim, o que tem esse homem, filho de Adão? O que tem esse homem, filho de Adão, para que o próprio Ial venha visitá-los? Exatamente. Exatamente, entendeu? Ele pergunta, o que tem esse ano para que ele venha visitar ele, né? Não é, como se diz, o comedor de arroz e feijão comum, né? É o próprio Espírito, né? Que a gente fala assim, a alma do Espírito é o Espírito, entendeu? Numa condição, na condição que está agora é fraca, que é o Criador de todas as coisas, entendeu? E agora Ial vem para poder confirmar, né? Mostrar para todos que ele foi digno e ele é aquele que criou todas as coisas, mostrando para tudo a claro, no nome de Yahshua. Eu quero exaltar como um papai magnífico, né? Porque eu tô com os Salmos abertos aqui e Hebreus aberto no celular. Aí o papai trouxe algo seguir. É lindo demais, né? É muito maravilhoso entender essas maravilhas de Ial, entender a fundo quem é o filho de Ial, entendeu? Por isso que eu falo com vocês, não fica preocupado em saber quem que é mensageiro dali, daqui, não. Vamos focar no que é a nossa missão, preocupar quem é o mensageiro de Filadélfia. Chegar ao pleno conhecimento de quem é ele. O próximo, quem vai ser, que seja, entendeu? O importante não é descobrir quem que é, chegar a fundo, entendeu? Olha só pra você ver, né? Entendemos hoje a fundo esses detalhes
Detalhe de saber que ele veio sem a memória, né? E é maravilhoso entender isso, né? Estamos à frente, irmão, do Criador dos céus e da terra. Igual eu falava antigamente, nós temos o WhatsApp do Criador dos céus e da terra. Nós falamos com ele face a face, né? Olha só a glória que é isso. E isso no mundo é uma loucura. Irmão, pensa. Se nas regiões celestiais já falaram assim, é tudo bando de louco esse que segue, esse que está falando que é o Criador dos céus e da terra, aqui é a mesma coisa. Entendeu? Nossa. Aqui é a mesma coisa, porque tudo aponta para ele, tudo aponta, seguir o homem carrega a bilha d'água, entendeu? Tudo aponta, está apontando para ele. E isso é maravilhoso, irmãos. Olha a glória que nós temos de entender isso. Todas as coisas, é aprovado em todas as coisas. Agora vai me explicar mais detalhado para que eu consiga entender. Tá. Um bocado confuso. Tá. Então, o corpo de Micael, o corpo celestial era corpo, não tinha alma. Deixa eu explicar o seguinte, ó, essa pergunta que eu ia fazer para os irmãos. Vocês acham que Yahvé visível tinha um corpo celestial? Não. Não, eu era invisível. Sim. Porque não teve um corpo que veio na terra dele? Então, mas não tem um corpo, porque, igual eu falei com os irmãos, tudo que representa as coisas terrenas, nós remete celestial. Micael não tem um corpo hoje, você viu? O Arthur Eliezer no corpo? Não teve um corpo de alvo visível nessa terra? Então, nas regiões celestiais também teve isso. Teve o corpo ali, né, do filho, um dos matrizes, né, e o corpo de alvo visível também teve nas regiões celestiais. Porque tudo que aconteceu aqui terreno remete às coisas celestiais. Mas ele apareceu lá apenas uma vez. Da mesma forma que apareceu aqui uma vez só, passou um tempo aqui, nas regiões celestiais provavelmente é a mesma coisa. Entendeu? Tudo remete. Se Micael está aqui hoje, sem a memória, com esse corpo que ele tem, é porque ele estava sem a memória lá, que é o espírito, estava sem a memória lá com o corpo. Se Yahvé visível veio nessa terra com um corpo, ele também foi nas regiões celestiais com o corpo. Então, sim, ele tem esse corpo. Inclusive, o filho herda esse corpo, entendeu? Eu preciso perguntar. Eu condicionei que ele não tinha um corpo antes dele vir à terra. Ele tinha um corpo. Você está dizendo então que ele tinha um corpo antes de vir à terra? Um embrião, era um embrião, uma coisa já feita. Só foi colocado embrião ali na barriga de Miriam. Era um embrião, já tinha feito, entendeu? Inclusive, quando aquele corpo ele é glorificado, quando ele volta ali, ele é ressuscitado ali, é o corpo celestial. Entendeu? Já é o corpo celestial, entendeu? Então, Yahvé visível tem um corpo celestial, entendeu? Inclusive é um corpo que o filho vai herdar, entendeu? Ele não vai herdar um corpo carnal dessa terra, não. Ele vai herdar um corpo celestial. Qual corpo? O corpo de Yahvé visível, que Yahvé se apresentava ali às regiões celestiais. Só que não era todos que viam Yahvé. A condição ali do templo, entendeu? Só podia ver Yahvé quem era o sumo sacerdote. As pessoas não viam, nós não víamos Yahvé. Né? Até o momento que o véu foi rasgado, entendeu? E começamos a ver o corpo de Yahvé. Aí nós vimos um corpo por um tempo, entendeu? Então é essa condição, entendeu? Que ele se apresentava assim num corpo celestial. Ele tem um corpo celestial, entendeu? Mas a alma estava com o espírito quando estava a fazer. Alma de quem? A alma do espírito, de Micael. O que tem? Eu estava junto do espírito. Quando estavam criando todas as coisas. Tava junto. É a separação, entendeu? Aí separar, tava tudo junto, entendeu? Aí foi assim, ó, é como se fosse um computador. Peraí, presta atenção, irmãos. Ó, é como se fosse um computador. Você tá digitando lá um tanto de coisa lá, tudo. Concluiu, findei. Agora você apaga aquilo tudo e manda você lá para a terra. Assim, ó, você vai lá para a terra sem memória nenhuma. É o mesmo ser. Entendeu? Em condições diferentes, igual o papai falou. Nas regiões celestiais ele é quem? Ele é Yahvé, porque representa o candelabro, o espírito, né? Ele é o espírito. Na terra ele é quem? Micael, entendeu? Cada condição ali é uma condição, entendeu? Por isso assim, ó, tem vários diademas, né? E ali você vê que Yohana ficou, nossa, eu vou adorar esse anjo, né? Só que não era o momento de adorar ele, entenderam? Pode falar, irmã Laide. Fala alto para sair no áudio que os irmãos ouvem. A gente sabe que Yahvé visível, ele tinha um trono, né? Que era Lúcifer. No entanto, que Lúcifer, eu acho que não acredita na palavra de Micael, assim, na questão de... Porque a gente sabe que Yahvé é o mestre de obras, que criou ali junto com o seu pai, né? Todas as coisas. No entanto, que ele é pai de Lúcifer, conforme a ilustração que o papai trouxe pra gente. Mas eu acho que, assim, é uma pergunta. Será se Lúcifer se sobreviveu no ponto de não achar que Yahshua, por exemplo, era pai dele, porque ele era dono de algo invisível? Com certeza. Por ele,
tipo assim, não ver tudo que aconteceu lá no primórdio, antes do céu e da terra. Ele não viu aquilo ali. De falar assim, eu sou um primogênito. Entendeu? Eu vim primeiro que esse aqui, entendeu? Eu vim primeiro que esse tá falando que é o criador das coisas. Foi o filho. Foi o filho. É exatamente isso, entendeu? Ou seja, ele é pai. Ele é pai. Entendeu? Que aí fala assim, ó, o menor tá falando que é o criador de mim, sendo que eu sou primeiro que ele. Eu sou criado no 5º dia. Entendeu? Mas não era a condição de ser criado no 5º dia. Que esse ser, ele já era antes de tudo. Por isso que antes da criação dos céus e da terra, o Espírito já estava sobre as águas, entendeu? Já estava sobre as águas. Só que isso é uma palavra que ele falava. Então, Satanás não acreditava naquela palavra. Fala assim, não, é mais provável ser eu que vim antes dele. O primogênito é eu, entendeu? Não pode ser esse que vem depois. Entenderam? Você entender, irmã Cida? O pensamento é esse, entendeu? A irmã, fala alto a sair. Só nós sabemos que está aqui. E a condição de ele contar para a esposa, né, os segredos de quem é ele, entendeu? É a condição dele contar isso. E a condição dele contar o segredo para a esposa. Só que agora a esposa é uma esposa fiel, entendeu? A condição ali de Sansão contar agora os segredos. Que segredos? Esse que ele é o criador e etc. Só que agora está contando para uma esposa fiel e não infiel. Entendeu? E por isso que na condição de Adão de servo e serva, a primeira coisa que fala, ser fiel em todas as coisas, as mulheres, né? E quando fala mulher, fala tanto na mulher física e na mulher igreja. Ser fiel em todas as coisas. Por quê? Ser fiel de guardar esse segredo, saber quem que ele é. Entendeu? É muito lindo, irmãos. Maravilhoso. Pode falar. Irmão Saulo. Oi, papai. Então, lembrando a respeito do corpo, né? Uhum. O corpo terreno, né? Ele foi preparado. O corpo terreno, ele foi criado pelo Espírito para que recebesse algo, tá? Então, o corpo terreno foi preparado, foi criado pelo Espírito. Por isso que fala com Miriam. Ó, o Espírito de vai descer sobre você. Exatamente. E você vai dar o quê? Vai conceber seu ventre. Vai conceber, entendeu? Exatamente. Então o Espírito vai descer sobre você e ele vai preparar um embriãozinho. Exatamente. E ele vai implantar, né? Ele vai implantar esse embriãozinho na sua barriga. Então esse vai ser o quê? Esse vai ser o corpo para ele habitar. Esse vai ser o corpo para Ial habitar. E aí nós vemos também o que? Quando esse corpo que foi preparado, ele morreu, né? Ele morreu, ficou morto por 3 dias. Quando ele é transformado, né? Ele é transformado, aí ele é transformado como? Ele é transformado no corpo que Ial, quando visitava a região celestial, habitava. Entendeu? Entendi. Isso é muito profundo. Então, o corpo ressurreto é o corpo que Ial habitava quando ele visitava o céu. E aquele corpo que foi o broto da raiz é o corpo que foi preparado para a visitação na terra, né? Na terra. Se estava visitando ali na terra, ele teve que vir num corpo humano, mas esse corpo humano não tinha o DNA da serpente. Exatamente. Então quer dizer que quando o corpo foi ressuscitado ali, já era o corpo que aparecia celestialmente? Exatamente. Então por isso que os discípulos ele não reconheceu, né? Não reconheceu ele, né? Ali você vê que é o corpo ressurreto, né? Exatamente. É um corpo imortal, né? Exatamente. É um corpo imortal, né? Então, são 2 corpos ali, você vê, né? E um foi revestido do outro. Exatamente. Né? Um foi revestido do outro. E é o link do quê? É o link do ancião de Filadélfia, que vai ser revestido, né, com o corpo do seu pai. Nossa, celestial. É muita honra, né? Nossa.
Então é importante vocês entenderem a Escritura. Por quê? Porque o escritor, o profeta, ali em Salmo 8, ele faz uma pergunta. Por que ele está fazendo a pergunta? Ele fala assim: quem é o homem para que tu, Ial, possa visitá-lo? Entendeu? Então, que é o link do Venho Logo, mostrando esse filho de Adão é muito importante. Muito importante. Exatamente. Exatamente. Entenderam, irmãos? Sim. Gratidão? É muito profundo isso que a gente está aprendendo. Pode. Mas lê alto que tem que sair no áudio, irmão. Tá. 1 Pedro 1:6. Aí vou pular depois pro outro. Tá. Vai falar em relação ao povo, que vai receber. Fala assim, ó. Portanto, nesta verdade, exultai, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligido por toda espécie de provação. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais. E ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultais com indescritível júbilo, glorioso júbilo, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso filho. E aí mais pra frente fala assim: manifestado no final, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no final do mundo da glória. Exatamente. As duas condições, né? Dele na terra e nele no céu. É muito lindo, irmãos. Entendeu? Eu acho que isso já seria suficiente para a gente poder finalizar aqui e ir saltitante para casa, né? Isso já era suficiente. Eu já ia no carro, já sorrindo e pulando assim. O Madá já tô de barriguinha cheia, né? E aquela condição de Abraão, onde põe a planta dos teus pés, recebe por herança, né? Foi na condição celestial e também colocou na condição lá e colocou o pé terreno, exatamente. Agora sobe para tomar posse de lá e vem volta e toma tudo. Que é tudo dele, né? Oi, irmã. Eu entender melhor, quando foi criado o corpo ali de Micael, celestial, aí quando você fala que foi apagada a memória, foi apagada a memória do espírito ou ali foi separada a alma do espírito? Não é isso não, entendeu? Foi apagada a memória, entendeu? Foi o que a gente entende até hoje que foi apagada a memória, não foi separado. A gente não foi separado não, entendeu? Que foi apagada apenas a memória, né? Ele vai e foi apagada a memória dele, que aí ele ia crescendo, ele ia evoluindo, e a criança crescia em graça e conhecimento, entendeu? Até entender assim, ó, esse sou eu, entendeu? Aí isso acontece terrenamente também, porque as coisas, a gente tem que entender, como a gente consegue entender, a gente tem uma visão das coisas celestiais, a gente tem que entender terreno, entendeu? Aqui foi tirado o quê? Que foi afastado, né? Um do outro, ali foi separado, mas ele subiu, chegou lá em cima, que aí teve aquela batalha e foi lançado na terra, né? Fazendo um link ali que lança o pão sobre a água, reparte com o sétimo, né? Com o oitavo, ali a repartição dos dois, dividindo os dois, separando os dois, né? Mas na condição terrena, ele estava o quê? Ele estava sem a força dele, tá entendendo? Ele estava sem a força, então estava sem a memória dele. Estava sem a memória, não conseguia identificar. Ele foi identificando, ele foi mostrando através da palavra, entendeu? Da palavra que ele inspirou os profetas a escrever, quem ele era, entendeu? Esse aqui, entendeu? Vai chegar um momento que vai ser confirmado, aí vai vir a plenitude, que é a força, né? Que é o espírito, a plenitude do espírito, e o corpo, que é a herança, né? O corpo ideal visível, o corpo celestial, entendeu? Então, sinceridade, não sei te falar se foi separado lá o espírito, mas eu creio que não. Entendeu? Eu creio que não, eu creio que foi separado ali, foi só apagado, vamos dizer assim, o HD dele, a memória dele, entendeu? Então uma criança, ela nasce e cresce sem memória a respeito de papai ao visível, que ele cresceu e se identificou na palavra pelo Espírito, né? E também agora a condição do filho varão, que ele se identifica com a palavra e o Espírito. E aí que vai ser mais lindo, sabe o que é? Que quando vir a plenitude do Espírito e o corpo de algo visível, ele vai ter lembrança até da luz inacessível. A memória dele já vai ser totalmente restaurada, né? De tudo ali, da criação, vai ter memória de tudo. Por isso que ele vai lembrar do que ele fez, né?
que ele fez? Igual ele criou Lúcifer, né? Falou assim, não vou criar novamente igual isso, entendeu? Vou fazer uma criação agora melhor do que fez da última vez, entendeu? Depois da trajetória dele, ele vai chegar agora na condição máxima. Na condição máxima. Porque ele vai estar com o manto e com a túnica. Vai estar inclusive com o corpo, porque ele era invisível, vai estar inclusive com o corpo, entendeu? Vai estar máximo, ainda mais com um corpo de algo visível, um corpo que é soberano de tudo, né? Não só, quer dizer, da mesma forma que aconteceu terrenamente, né, que ele veio no Deus, foi crescendo, da mesma forma celestialmente. Mesma coisa celestialmente, cresceu, nasceu, cresceu, viveu, né? E assim também celestial, por isso que igual o irmão falou, né? Eu era como uma criança, eu brincava como, quer dizer, era uma criancinha brincando ali, né? Aí você vê um querubim, né, olhando a criancinha, brincava assim, não tem condição esse aqui ser o meu criador, né? Não tem condição. Ele não acreditava na palavra que era pronunciada por ele, entendeu? Essa foi uma das condenações dele, entenderam? Sim. Foi maravilhoso, não foi? Nossa, gratidão, papai. Além das palavras, era para ser um luminar, né, irmão? Papai, igual eu falei com você, um maná é diário, né? Mas sabe o que é bonito isso? O bonito é que isso aí foi dúvida dos irmãos. Isso que é o interessante das coisas. Dúvida dos irmãos que gerou papai, como é que é isso assim assado? Entendeu? Até eu falei, nossa, que maravilhoso que é isso, entendeu? Uma dúvida que surgiu, por isso que eu falo, é sempre bom tirar as dúvidas, porque através dessas dúvidas a gente vai crescendo mais, a gente consegue crescer, porque é difícil eu chegar aqui e falar assim, ó, deixa eu pensar o que os irmãos não sabem, e já começar a jogar uma coisa aleatória. Oi? Rapaz, o papai Yalcha Mashiach. Deixa eu procurar um detalhe aqui, talvez, só para me tirar uma dúvida. Quando o espírito foi tentado lá no deserto, aí, no caso, ele sabia que ele que criou Satanás? Quando o espírito foi tentado, se ele sabia? Quando o espírito foi tentado, ele já sabia, porque aquela coisa que está falando sobre perdeu a memória, aí ele sabia que Satanás... Não, ele não sabia se ele veio sem memória. Ele não sabia, não, entendeu? Ele não tem, ele vai voltar a ter essa lembrança quando vir o corpo de algo visível e a plenitude agora, no final dos tempos, depois que ele foi provado no céu e na terra. Naquela lembrança ele não sabia que ele era o criador ali de Satanás, não. Entendeu? Gratidão. Então, por mais que ele esteja pleno, mas ele não sabia. A memória dele não foi recuperada. A memória dele vai ser recuperada agora. Não vem logo. Agora a memória dele vai ser recuperada, entendeu? Aí ele vai lembrar de tudo, inclusive que ele criou. Quer dizer, agora ele já sabe que ele criou, né? Através desse palavra. Mas na memória dele, ele vai ver, vai ter a lembrança das imagens, etc. Entendeu? Vai confirmar. Exatamente. Entendeu, irmão Luzete? Então ele não sabia que é, porque senão seria muito fácil. Ali seria muito fácil uma coisa daquela ali, entendeu? Aqui, irmão. Um de cada vez, gente. Calma, um de cada vez. Espera aí. Vai, fala. Aqui, ó, em Lucas 4, 12, ele, na tentação, o espírito lá no deserto, ele fala assim, ó. Não tentarás ao mestre, vírgula, o teu mestre. Ial. Não tentarás ao mestre, vírgula, teu Ial. É o teu criador. Mas ele não tinha imagem, mas tinha palavra que confirmava que ele era o criador. Exatamente. Só não tinha lembrança, entendeu? A diferença de saber que é e ter a lembrança que é. Uma coisa você, vamos supor, igual nós aqui, ó. Nós estamos falando que nós estamos indo para Yalxalã. Uma coisa nós estamos falando com a nossa imaginação, com o nosso coração que tem para Yalxalã. Outra coisa nós vê Yalxalã. É uma coisa diferente uma coisa da outra, entendeu? Igual aqui, ó. Aqui mostra que nós somos. A palavra mostra que nós somos. Somos guerreiros, somos herdeiros, somos levitas, somos sacerdotes, etc. Outra coisa, a gente tem a memória de lembrar. Nós fazendo tudo lá, entendeu? Sim. Duas coisas diferentes, entendeu? Entendeu, irmão Donizete? Então, uma coisa é ele lembrar pela palavra. Outra coisa é ter a imagem gravada na cabeça dele, entendeu? Ele sabia ali que ele era o criador dele pela palavra que Yal mostrava para ele. Não com a lembrança ali visual, da forma que ele foi criado, etc. Entendeu? Pode falar, irmão. Eu só fiquei só com um pouquinho de dúvida. Foi o corpo de Yal que revestiu o corpo de Yalcha ou o corpo de Yalcha que revestiu o corpo de Yal? Como assim? A passagem que você falou que o corpo revestiu ele. Presta atenção, ó. O corpo,
aquele corpo que veio aqui terreno, corpo terreno, aquele que morreu no madeiro, ele foi revestido pelo corpo celestial. É sempre assim. O primeiro Adão lá fala assim, ó, se existe corpos celestes, existe corpo terrestre, né? Aí tá mostrando assim que vai ser revestido do outro. Então quer dizer, aquele corpo que veio ali vai ser revestido pelo corpo superior, o corpo de Ial, celestial. Os dois é corpos de Ial, os dois. Um terreno, um celestial. Só que o celestial ele vem por cima do terreno, entendeu? Mas o terreno ele é perfeito, não tem nenhum gênero da serpente, entendeu? Mas o celestial é mais magnífico ainda, entendeu? Aquele assim que todos cobiçavam, essa herança, né? Que é o corpo de Ial. Essa é a herança, entendeu? É, exatamente. Entenderam? Paz de alça, meu irmão. Paz de alça. O irmão aí você explicou para ele que ali no deserto ali, o espírito ele não tinha memória, certo? Não tinha memória, mas já sabia através da palavra. Sim. Em questão ali da alma, que era de Ial visível, ele tinha a memória? Mas a alma não estava, irmão. Foi tentado o espírito. Não, sim. Sim, eu sei ali, mas naquele momento ali, o profeta deu lugar ao espírito, correto? Correto. Mas a alma, que é Ial visível, ele já tinha a sua memória? Você está falando soberano de tudo, de Ial visível, irmão. Você está falando de Ial, entendeu? De Ial todo, o próprio Ial de tudo. Fala aqui na Terra. É lógico que tinha, entendeu? É Ial, é o soberano, não tem um ser maior do que ele, entendeu? Então, ele tinha, só por isso que ele não foi tentado. Quem foi tentado foi o Espírito, entendeu? Foi o Filho que foi tentado, não foi o Pai, entendeu? Entendeu? Ficou esclarecido? Assim você... Oi. Mas fala alto pra sair no áudio. Aí o irmão explicou sobre... Rapaz, tem São Paulo. Pera aí, rapidinho, irmão. Tem um irmão fazendo pergunta, eu te respondo agora, irmão. Rapidinho. Rapaz, fez aquela conexão, a manifestação da mulher lá em cima, foi contado o segredo, e aí os filisteus, né, descobriram que ele não estava com a plenitude lá em cima, e sim só com o corpo de alma. Aí, mostrando que eu estava sem a memória que o irmão está falando, que mostra assim, ó, em Lucas 12, 39, fala assim, ó, compreender isso. Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, exatamente, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Exatamente. Então ali que os olhos foram furados, então ele não sabia que hora viria o ladrão. Vocês entenderam? A gente explicou ali na condição ali dos olhos ali de Sansão foram furados, uma representação que ele estava sem o espírito, né? Porque a gente fez o link ali com os olhos de Ial, sendo ali a plenitude do espírito. Então eu falo assim, ó, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixa, porque ele estava sem a plenitude do espírito, não conseguia ver, entendeu? Exatamente, certinho, irmão. Exatamente. Ô irmão Nelson que chamou? Ô irmão Samial, qual que foi? Qual foi o irmão que me chamou? Sebastião. Ah, Sebastião, não foi nenhum nem outro. Ô irmão, paz de alça. Paz de alça. Eu tenho uma questão que vem se relacionando ao ponto do campo de Ial visível. Na criação, ou seja, Ial visível veio, habitou dentro de um corpo aqui na Terra, um corpo terreno, tal como ele tem 1 Coríntios, há corpo celeste e há corpo terrestre. Agora, a minha questão é, após Micael ser estendido com o corpo de seu pai, de Ial visível, o ancião disse que o corpo celestial revestiu aquele corpo que Micael subiu com ele. E agora a minha questão está aí, após o véu logo, o corpo que virá é o corpo celestial, aquele que sempre esteve lá nas regiões celestiais, ou será o corpo que noutrora Ial visível habitou aqui na Terra? É o corpo de Ial visível que habitou aqui na Terra, revestido com o corpo celestial. Entendeu? Então será sim. Vamos dizer assim, os dois corpos. O corpo, porque o corpo que foi revestido com o corpo celestial. Se tornou um só corpo celestial. Aquele corpo já não vem na condição mais que estava antes, entendeu? Não vem na condição mais humana. Então, quando vinha o corpo de Ial visível lá das regiões celestiais, já é o corpo já transformado no corpo de Ial visível celestial, entendeu? Aquele corpo que aparecia celestialmente.
que ninguém via, apenas o sumo sacerdote. Vamos ter a maravilhosa, né, privilégio, honra de poder ver face a face, né? Uma que ninguém via, né? Muitos queriam ver, mas não conseguiam ver, né? Gratidão? Entendeu, irmão Sebastião? Sim, entendi. Gratidão. Gratidão, assim seja. Tá claro? Aí, para continuar aqui, só que a gente não vai delongar muito, a gente vai fazer um ruminar. A gente lembra ali de Davi. Davi era o quê? Era o menor entre os filhos de Jessé, né? E ele era o 8º, e era o menor dos filhos de Jessé. Você tá vendo que é maravilhoso? Nossa. Que o menor era o rei, o menor se tornou rei, né? E ao escolher o menor, por que vai escolher o menor, irmão, aqui na terra? Então isso está representando algo celestial, sem dúvida, entendeu? Sem dúvida, isso. Né? Ele escolheu o mais novo, né? O mais novo, o menorzinho. Inclusive o menor, enquanto o 7 estava em casa, o menor estava cuidando das coisas do pai dele, né? E isso faz um link também ali quando José e Miriam subiram para Yal-Shalom e depois voltaram e o menino ficou, né? O menino ficou ali no templo, né? E aí eles começaram a procurar no meio ali da caminhada deles lá, cadê Yalcha? Aí voltou, encontrou ele no templo, né? Aí Miriam e José perguntou assim, o que você está fazendo aqui? Aí o menino falou assim, ó, você não sabe que eu devo estar aqui cuidando das coisas do meu pai? Fazendo um link lá com Davi, que estava cuidando das coisas do pai dele, quer dizer, que somos nós, as ovelhinhas do rebanho, né? E protegendo, por quê? Porque vinha um lobo, vinha um leão, ele ia lá e protegia. Por isso que em Daniel 12 fala assim, ó, Micael, aquele que protege os filhos do seu povo. Irmão, quem não entender isso tá cego. Nossa. Quem não entender isso é porque tá com carne entre os dentes. Não tem condição de entender uma coisa tão clara que essa, as associações perfeitas. Não tem uma dúvida, não bate numa quina. Opa, não entendi isso. É tudo perfeitinho, encaixadinho, é um Lego montadinho assim, ó, não tem defeito nenhum. E é o link com Sansão, que o Sansão mata o leão e o urso, e Davi também. Exatamente, é o link com Sansão. Fecha esse áudio pra mim, irmão, por favor, nome de áudio. Pra não... Que Davi mata o leão. É o irmão Donizete, fecha o áudio, irmão Donizete. Pra proteger as ovelhas. Exatamente, entenderam? Então Davi era o menor, né? Era o menor, o 8º. Faz um link com o estudo do papai que ele trouxe ontem, né? Joga o pão sobre a água. Faz um link ali com aquela purificação daquela água que estava amarga ali, né? No caminho em Mara, né? E ele jogou um pedaço de ramo, um pedaço de arbusto, uma árvore pequena, vamos dizer assim, né? Jogou na água e a água se transformou boa a beber. Não é que a água só estava amarga, por quê? Um calor de 40 graus, uma água amarga, eu deito lá e bebo até o olho sair água, entendeu? A questão é que a água causava morte. Essa é a verdade. O teólogo não soube explicar ali, né? Porque se fosse só água amarga, irmão, como se diz, né? Era uma coca geladinha, uma coisa daquela ali, entendeu? Uma sede, entendeu? Então, a gente tem que saber interpretar, saber identificar esses pontos, né? Então, quando é lançado a água, o ramo, o arbusto ali na água, a água se purifica. Que faz um link também com Yalcha, o profeta, né? Que pegou um prato, né? Que a cidade tinha um ambiente agradável. Só que as águas tornavam a cidade infértil, né? Eram águas amargas também, né? E causava morte. Então ele pegou um prato de sal, lançou sobre a água e a água se purificou. Você está vendo que tudo remete para o mesmo personagem? Exatamente. Entendeu? Tudo. Bom, para onde você aponta, você vai, é ele. Por isso que é o pleno conhecimento chegar quem é ele. Nossa. Entendeu? Quem é ele? Chegar ao pleno conhecimento quem desde é ele. Desde o comecinho lá de Adão. A primeira palavra, o primeiro personagem que fala é o Espírito. O Espírito falava sobre as águas ali, né? E no final também fala, né? Nossa. O Espírito e a noiva dizem vem, né? Então assim, são conexões maravilhosas, que não tem questionamento, né? Só que é para a família, é o segredo em família. Não tem como falar para um de fora o estranho, é o segredo em família. Então, quando nós pegamos aquele pequeno arbusto ali que é jogado na água purificada, faz um link com o pão, joga o teu pão sobre a água. Sinceridade, o papai ensinou da última vez aquilo ali, eu não entendi nada. Né? É o 7, depois é Gabriel, eu não estou entendendo, até vi um esclarecimento correto, entendeu? Só que eu não vou questionar, porque eu sei que tudo é uma caminhada, tudo no momento certo vai ser entendido. E é uma fé certa, uma confiança. Uma confiança, entendeu? Até, se ele falou aquele ali, até ele fala assim, ó, vamos... Irmão, na hora que fala pra mim, sinceridade, que a arca não era o corpo de algo visível, eu fiquei igual o Daniel, pasmo. Eu ficava assim, ó, assim, nossa, e agora, gente? O que a gente vai falar pra igreja agora? Foi uma revolução, entendeu? Foi. Só que eu confiei. Ele até falou comigo assim, você tá bem, Munchal?
Aí eu falei assim, nossa, tô vendo o anjo falar comigo segredos maravilhosos, como é que fica bem, né? Tava bem demais, mas assim, até meio assim, né? Então, assim, é a confiança cega de saber se ó, tá sob controle, entendeu? Se ele falou que essa telha aqui, essa barra aqui é amarela, não vou questionar que ela é marrom, é amarela, entendeu? Deixa amarela, entendeu? É ele que fala, é ele que é o intérprete. Agora sabemos que ele que é o criador. Nossa. Isso é maravilhoso, ok? E aí, quando a gente pega, por isso que quando a gente vê aquele ato da irmã Elaine ali, foi maravilhoso. A irmã Elaine lavou o pé do Criador dos céus e da terra. Nossa. Representou toda a igreja, né? Olha só, é maravilhoso. Beijar os pés para eles não irem contra você, entendeu? Então, assim, é maravilhoso. Voltando no estudo, então quando a gente pega ali, o sétimo reparte com o sétimo com o oitavo, mostrando ali que o oitavo ali, ele é um dos 7. Entendeu? Ele só saiu, como se um ramo sairá do tronco de Jessé, um ramo sairá. Ele saiu, mas é um personagem, é uma essência, é uma alma daquele espírito ali, entendeu? E o contraponto disso é quando fala lá em Apocalipse que aquela besta, ela é o oitavo, mas é um dos 7. Ele não pode criar nada, entendeu? A gente olha assim para ele e fala assim, ó, ele está invertendo alguma coisa que é de nós. E ali ficou claro, né? Que aquela besta, você sabe essa passagem? Vamos abrir lá? Apocalipse 17. Apocalipse 17. 17:11? É, 17:11. Ó. Mostrando que aquela passagem que está escrita em Eclesiastes ali, que reparte com o sétimo com o oitavo, é o mesmo personagem. Só que uma coisa ele não está pleno, né? Os irmãos estão o quê? Na casa do pai. Não tinha casa do pai? No templo, né? Agora a gente sabe que o véu está rasgado, então o templo e o palácio de Marfim é a mesma condição ali, né? E é o link com o Zacarias 13:7, o pastor que foi separado do companheiro. Separou do companheiro, exatamente. Que é a plenitude, né? Os 7 espíritos. Entenderam? Isso aí vocês entendem, né? Se não entender, pode falar, irmão. Nós volta e explica. A irmã falou ali, o meu prazer é isso. O importante é todo mundo sair daqui entendendo o máximo possível da mensagem. Isso é importante. Pode falar, irmão. Lembra? Você tem que falar alto, que tem que sair no áudio, moça. Deixa eu continuar o raciocínio, que senão eu vou ter que voltar lá, entendeu? Que aí volta tudo o ensino que eu fiz lá. Depois eu leio. Mas o que é? Que a memória que volta? Então, a gente, no final a gente lê essa passagem. Me lembra, ok? Só para poder, porque eu já estou em outro estudo já, entendeu? Ok. Ó, aqui fala assim, ó, em Apocalipse 17, versículo 11, ó. A besta que existia já não existe mais. Ela é ela própria o oitavo e também um dos 7. Tá vendo? Ela é o contraponto. Ela própria é o oitavo, quer dizer, mostrando que é o oitavo. Fazer um link com o oitavo filho de Jessé, Davi, né? Que foi ungido rei, o menor, entendeu? Mas ela é um dos 7, entendeu? E, irmão, é a associação perfeita, entendeu? Querendo imitar tudo, ele só imita. A gente olha o nosso inimigo e fala assim, ó, o que ele tá fazendo? Isso, ele tá repetindo alguma coisa, porque só pode copiar, não pode criar nada. Então deixa eu ver o que é aquilo ali. Entendeu? Deixa eu ver que aquilo ali é igual ali, ó. Você vê que o pai entra dentro do corpo do filho, entendeu? E tem uma coisa que é uma interpretação nossa, né? Que o filho é dentro do corpo do pai, entendeu? Uma coisa inversa, não é exatamente igual, não. É uma coisa semelhante, ok? Então, aqui fica bem claro lá, a palavra lá em Eclesiastes que fala que reparte, joga o pão sobre a água, fazer um link ali com o ramo, com o arbusto que é jogado na água e a água purificada, né? Diferente daquela grande pedra, né? Aquela grande pedra que cai na terra para poder amargar as águas. Não tinha a ver o ensino, só que, igual eu falei, nós confiávamos em Ial. Sabemos que no momento certo, na hora certa, Ial iria nos desvendar esse segredo. Então vamos lá em Apocalipse 8. 8, versículo 11. 10. E o terceiro anjo tocou. Irmão José Alves, quem é esse terceiro anjo que toca essa trombeta aqui? Daniel.
né? Daniel, ele é o terceiro anjo. Inclusive faz um link com pedra, que faz um link com estrela, né? E a gente lembra que Satanás representa o rei de Babilônia. Inclusive Daniel, ele serviu o rei de Babilônia. Então é as associações, entendeu? Não é que Daniel serviu o rei de Babilônia, não, entendeu? É uma representação, entendeu? Então aqui fala assim, ó, o terceiro anjo tocou. Quem? Daniel tocou essa terceira trombeta aqui, ó. Caiu do céu uma grande estrela, caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Isso também parece até uma brincadeira, né? Mas somos como uma criança. Faz um link também ali com aquela grande pedra que destruiu os dinossauros, né? O meteoro, né? Que destruiu os dinossauros, porque ele só vem para essa terra para destruir, né? Por isso que fala que caiu ardendo como uma tocha. Não é que estava perdendo o espírito, não. É remetendo ali a destruição ali dos dinossauros, né? Somos uma criancinha, né? Ó, caiu do céu uma grande estrela. Grande estrela, grava aí, grande estrela, coloca na cabeça, ardendo como uma tocha, caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela é Absinto. A terça parte da água se converteu em absinto, e muitos homens morreram por causa dessa água, tá vendo? Mostrando que ele é o anjo ele é a morte, né? Na verdade, ele é a própria morte, né? Morreu essa água, que se tornou amarga, tá vendo? A água se tornou amarga. E não é só amarga, é igual lá. Lá não falava que a água estava amarga, mas não é que só a água tomou amarga. Esse que tomou dessa água aqui não causou morte, a mesma coisa lá que a gente falou. Que aquela água lá que era amarga, não era só amarga, é que era venenosa, entendeu? A mesma coisa que está falando aqui, ó. A terça parte da água se converteu em absinto e muitos homens morreram por causa da água. Por que que morreu? Porque teve um meteoro e teve um tsunami? Não, é porque bebeu dessa água, entendeu? Essa água causa morte, entendeu? E olha só, a terça parte, entendeu? Quer dizer, duas partes não morreram por causa da água e uma parte morreu por causa da água. É a mesma representação dos 3 terços. 2 terços dos querubins ficam com nós e 1 terço do querubim fica com eles. Faz os 200 milhões, faz o mesmo link aqui, ó, que a terça parte das águas, né, morreu. Inclusive, olha, ó, a estrela é absinto, a terça parte das águas se converteu em absinto, e muitos homens morreram por causa da água, que se tornou amarga. E o quarto anjo tocou, aí só até aqui. Depois a gente pega essa parte também aqui, no versículo 9, que a gente vai ler e interpretar, ok? Então essa coisa que ainda não aconteceu. Né? A gente entendia antes também que as 4 primeiras trombetas tinham tocado, só que agora entendemos que não trocou as 4 primeiras trombetas, né? Inclusive parou agora na terceira, né? Não foi tocada, essa terceira vai ser tocada quando nós subir, lançar ele por terra, aí a trombeta vai ser tocada. Tá entendendo? Ficou claro? Então essa estrela aqui, que está ardendo como uma tocha, não é Micael, conforme a gente ensinou por um tempo. Nós crescemos. É Satanás, Lúcifer, que vai ser lançado na terra, e o que ele pregar, o que ele falar nessa terra aqui, vai causar morte, né? Inclusive, claro que o falso profeta ali vai estar com ele, vai induzir a colocar a marca, né? Sim. E aí muitos vão colocar a marca, isso também é uma parte, vamos dizer assim, representação da água, né? Porque hoje a gente bebe da água e temos marcados, somos selados, marcados, entendeu? Eles também vão beber daquela água e vão ser marcados, selados, né? Eu entendo particularmente que seja assim, entendeu? Que é o link lá em Gênesis, que Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e causou morte. É, exatamente, que ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e causou morte. Eles vão ser selados para a morte, entendeu? Por isso que a gente pode ser que entenda que a terceira parte da água se converteu em absinto, muitos homens morreram por causa da água e que se tornou amarga, entendeu? Se tornou amarga. Então essa estrela que cai aqui é Satanás, entendeu? Que faz um link com Yalcha 14, vamos lá. Já tá acabando, ok? 1276. Yalcha 14. E você acredita que eu gostava desse Yalcha 14? De ler ele? Eu gosto de ver a derrota do meu inimigo. Isso, e a justiça de ver a derrota do meu inimigo, que me causou tanta dor, sofrimento. Ó, vamos pegar lá do versículo 3, tá? Vamos pegar lá do versículo... Na verdade, vamos pegar aqui, ó, do versículo 1, só para vocês entenderem como é maravilhoso, ó, 14:1, ok? Com efeito, Ial mostrará compaixão para os de Ialcov. Ele voltará a escolher Israel
estabelecer-los-á em seu território. Que território? Aqui na terra? Não, nas regiões celestiais. O estrangeiro se unirá a eles. Quem que é estrangeiro, irmão Felipe? Estrangeiro? Os filhos de Adão, exatamente, os filhos de Adão. Fazendo parte da casa de Yaakov. Povos os tornarão e os trarão à sua terra. A casa de Israel o submeterá na terra de Ial, fazendo deles servos e servas, tá vendo? Servos e servas, fazendo link com 144 mil servos e servas. Reduzirão o cativeiro aqueles que tinham feito cativos, tá vendo? Aqueles que nos fez cativo, nós vamos colocar ele agora no cativeiro. E dominarão aqueles que tinham nos oprimidos. Ó, isso se derá no dia em que Ial te dá descanso do seu sofrimento e da tua inquietude, da dura servidão que fosse sujeitado, que entoarás essa sátira a respeito do rei de Babilônia. Esse rei de Babilônia lá é Nabucodonosor? Não, Nabucodonosor já tinha passado há muitos anos depois. Nossa, mas muito tempo depois, entendeu? Isso aqui é Lúcifer, né? O rei de Babilônia, ok? Como terminou o opressor? Como terminou a arrogância? Ial quebrou o bastão dos ímpios, a vara dos dominadores, daquele que feria os povos com furor, que feria com golpes intermináveis, com ira dominava as nações, perseguindo-as sem que pudesse os deter. O mundo inteiro repousa tranquilo, quer dizer, no milênio, o mundo inteiro repousa tranquilo. Por quê? Porque agora ele está no abismo, preso durante 1000 anos. Ele está preso durante 1000 anos e nós estamos em paz durante 1000 anos. O mundo inteiro repousa e está tranquilo, todos rompem grito de alegria. Até os ciprestes se regozijam por causa de ti, bem quando os cedros do Líbano. Depois que já has caído, ninguém mais sobe até aqui para nos pôr abaixo. Por quê? Ele já subiu uma vez. Se tu está falando aqui, ó, que ninguém mais sobe até aqui para nos pôr para baixo, porque uma vez ele subiu e nos colocou aqui para baixo, né? Nas profundezas do Sheol se agita por causa de ti, para vir ao teu encontro. Por quê? Porque a gente imagina agora que nas regiões celestiais ele falava que ele era o bambambam, né? O mais bonitão de todos, né? Agora ele chega lá no Sheol. Ó, nas profundezas o Sheol agita por conta de ti, tá vendo? Que ele era um homem famoso, né? Agita por causa de ti, para vir ao teu encontro, para receber-te. Despertou os mortos, todos os potestades da terra, fez erguer-se dos seus tronos todos os reis das nações. Todos eles te interpelam e te dizem: então também tu fosses abatido como nós? Nossa, mas você era o bambambam, o 01 do céu que você falou que ia subir a mais alta nuvem, seria semelhante ao aqui, tá aqui como nós, a matriz, né? A matriz, o patriarca dos querubins, as criações mais belas de Ial, né? Ó, então tu também foi abatido como nós, acabaste igual a nós. O teu Fausto foi precipitado ao Sheol, juntamente com a música de tuas harpas. Sobre o teu corpo os vermes formam um colchão, os bichos te cobrem com um cobertor. Como caíste do céu, ó estrela d'alva, tá vendo? Ó estrela d'alva, como caíste do céu, ó estrela d'alva. Fazendo um link direto com aquela estrela que cai lá em Apocalipse 18, que torna as águas amargas. Sim. Aqui ela cai direto para o abismo, vamos dizer assim, né? Lá a primeira caiu na terra, entendeu? Aqui caiu no abismo, né? E lá cai na terra. Então, aqui ó, como cais do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora. Quando fala filho da aurora, fala filho de Alcha, né? A aurora, aquele sol da manhã, né? A parte da manhã ali. Brilhará o sol da justiça, brilhará o sol da justiça. E quando a gente pega em Apocalipse 22 ou 21, fala que Alcha ali, ele é o sol da manhã, né? Pega pra mim aí, lê aí. Lê pra mim. 22, 17. Lê pra mim, Felipe. Eu e Alcho enviei meu anjo para atestar estas coisas a respeito da igreja. Eu sou o rebento da estirpe de Davi, a brilhante estrela da manhã. Tá vendo? A brilhante estrela da manhã, quer dizer, a aurora. A brilhante estrela da manhã, a aurora. Então, Yahshua, ele criou agora, entendemos agora que criou tudo, né?
O Espírito criou tudo, inclusive Lúcifer. O Zé Aldin já ficava careca, descabelado em falar que nós era filho de Alcha, que Alcha criou a gente. Imagina agora que ele criou até Lúcifer, né? Mas esses segredos não é dado a eles, não é para eles esses segredos, né? Não aceitaram o pai aqui, né? Não aceitou, exatamente, né? Então, quando pega aqui, ó, como cais do céu, ó filho da estrela d'alva, filho da aurora, como foste atirado à terra, tá vendo? Como foste tirado à terra, primeiro é lançado, não é primeiro, né? A condição são duas vezes que cai. Como cai isso aqui, quer ver, ó? Como cai do céu, ó estrela d'alva, filho da aurora, como foste atirado à terra, vencedor das nações. No entanto, ele dizia em teus corações: subirei até o céu, acima das estrelas colocarei o meu trono. Estabelecerei na montanha da Assembleia, nos confins do norte, subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Contudo, foste precipitado ao Sheol, nas profundezas do abismo. Os que te veem, fitos os olhos em ti, te observam com toda atenção, perguntando: porventura é este o homem que fazia tremer a terra e que abalava o reino? Que reduziu o mundo a um deserto, arrasou-lhes as cidades, nunca permitiu que os seus prisioneiros voltassem para a sua pátria? Todos os reis das nações repousam com honra, cada um já no seu jazigo. Tu, porém, foste lançado para fora da tua sepultura. Fora da sua sepultura. Por quer? Que tens aqui? Querem talhar para ti aqui um sepulcro, né, no alto, nas regiões celestiais? Aí ele, ó, aqui diz assim, ó: tu não reunirás aqueles na sepultura, pois arruinaste a tua terra, fizeste perecer o teu povo. Nunca mais se nomeará essa raça de malvados. Por causa da maldade dos pais, promoverei a matança dos filhos. Não tornarei levantar para submeter a terra e encher as cidades da face do mundo. Levantar-me-ei contra eles, palavra de Al, dos exércitos. Extirparei da Babilônia o seu nome e do resto da sua descendência e da sua posteridade, palavra de Al. Farei dela morada de ouriço e brejo, varrê-la-ei com a vassoura do extermínio, palavra de Al dos exércitos. Então mostrando aqui que ele vai ser aniquilado. Mas, como ele é o pai, a gente sabe que o espírito ali é o pai de Lúcifer, ele ainda dá dá 1000 anos, né, para ele poder se arrepender. Por isso que lá na carta de Tiatira fala assim, ó: dei um tempo para que você possa se arrepender, mas você não quer se converter da sua prostituição. É a mesma condição que é dada para Lúcifer, né? Um tempo para ele poder se arrepender, né? Porque o pai quer salvar os filhos. Por isso que a palavra fala assim, ó, que a vontade de Deus é que todos se salvem. Então ele dá esse tempo para Lúcifer, para poder ele se arrepender. Só que ele não vai se arrepender, né? Pelo contrário, ele vai se levantar contra, vai reunir um grande exército. Aí sim ele vai ser extirpado, né, com essa vassoura aqui, né? Com essa vassoura, e aí vai ser criado novos céus, nova terra. Porque aquele que criou o primeiro céu, a primeira terra, vai criar agora novos céus, nova terra, no nome de Alcha. Já mostra quem é ele. Exatamente, ele né? Falando aí, que ele já mostra o nome dele. Aqui, qual que é essa? King James. Na King James fala assim, ó: como cais do céu, ó Lúcifer, filho da manhã. Tá vendo? Ó Lúcifer, filho da manhã, tu que fosse derrubado ao chão, que enfraquecesse as nações, né? Então, fica bem claro agora a condição ali de Ialcha ser o pai de Lúcifer, né? Vamos dizer assim, da plenitude do Espírito, ser o pai de Lúcifer, e por isso que ele até dá, né? Dá um tempo para ele poder ver se converte, né? E ele não se converte e ele vai ser destruído, né? E vai ser criado aos céus, nova terra, no nome de Alcha. Eu queria entrar um pouquinho mais ali sobre Absalão, né, irmão Ronaldo? Só que foi tanta mensagem maravilhosa que eu prefiro não encher você de conteúdo. Prefiro que vocês fulminem essa aqui, que numa próxima a gente estuda sobre essa questão, entendeu? Porque o segredo vou dar para vocês uma dica aqui, ó. O segredo é vocês focar. Eu não posso falar coisas aleatórias aqui para vocês ficarem perdidos, não. Vocês têm que ir para casa com um pensamento, com uma lembrança, e lá ruminar aquilo que isso inculca. Porque se eu falar aqui, irmão, vamos aqui agora, aí nós vai lá, depois vamos ali agora, nós vai lá, chega no final da reunião não entende nada, entendeu? Então o foco é sempre numa coisa só, pegar ali que o papai ensinou, porque a minha ministração é simples. Eu pego o que o papai ensinou na quarta-feira, rumino, pego,
Pego uns textos a mais para poder vocês inculcar, fica fácil. A reunião de quarta-feira se completa na reunião de quinta, entendeu? E se completa na de sexta, na de sábado, e assim é o crescimento, né? Essa é a nossa subida, a nossa caminhada para casa, no nome de Deus. Assim seja. Papai tá na live? Ele deve estar vendo pelo YouTube. Já saiu, já, irmão. Ele deve estar no YouTube. Tá no YouTube. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou seguir conforme ele fez ontem, né? Eu não vou invocar agora. Vou invocar na hora que a gente for fazer o parte do pão, ok? Seguindo ali o que ele fez, né? Eu sou seja de meus imitadores, assim como eu sou do Machia, né? No nome de Alcha, ok? Porque a gente vê que agora deixa bem claro, né? E eu acho que acabou a internet. Deixa eu ver aqui. Agora deixa bem claro, né? Que o nosso invocar é pedindo a presença dele aqui, né? O vem logo, né? E não que ele fale, porque ele sempre fala para a gente, né? Ele sempre fala, né? Através de ter um mensageiro, no nome de Alcha. Assim seja? Assim seja. Então vamos dar gratidão, papai, no nome de Alcha? Sim. Grato ai Alcha, grato ai Al, grato ai Alcha, grato ai Al, grato ai Alcha, grato ai Al. Assim seja feita a vontade do papai e Alcha. Assim seja.